Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E gente, o Ayrton Senna é um daqueles nomes que todo mundo conhece, né? Mais do que um piloto incrível, ele também foi um verdadeiro herói nacional que deixou um legado gigantesco, cheio de vitórias, emoção e momentos inesquecíveis. Eu estou viciada na história do Ayrton Senna, então eu decidi trazer mais um vídeo para vocês com várias curiosidades. E agora todo mundo sabe, a Netflix lançou a série Senna, que contou toda a história de sucesso dele, mostrando os grandes momentos da carreira que ele teve, mostrando como ele se tornou um tricampeão mundial da Fórmula 1. E a série também trouxe detalhes da vida pessoal dele, como por exemplo os relacionamentos que marcaram a sua trajetória. Mas aí vem a pergunta na nossa cabeça, será que tudo que a gente vê na série aconteceu de verdade? Será que é 100% real ou tem aquela ajustadinha típica da produção? Neste vídeo aqui a gente vai te contar o que é fato e o que é ficção na série Senna. Então, se você é fã do piloto ou só tá curioso aí para saber mais sobre o ícone que ele foi, já fica por aqui para entender tudo. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal e também de deixar o seu comentário aqui embaixo. O comentário é super importante para o engajamento do vídeo. E faz isso, pessoal, para ajudar aqui também o canal dentro da plataforma. Eu faço toda a pesquisa para vocês, passo horas escrevendo roteiro, pesquisando, buscando fotos para colocar nos meus vídeos e também passo muito tempo aqui gravando para vocês. Então eu peço apenas essa ajudinha. Eu faço tudo isso com muito carinho, com muito prazer, é muito legal para mim também. Conheço várias histórias através do meu canal, me conectei também com diversas pessoas super legais e tudo isso, claro, com o apoio de vocês. Já somos mais de 120 mil inscritos aqui, um canal que começou do zero e, claro, é com o apoio de vocês. Então, só relembrando, continuem com esse apoio que é muito importante aqui para mim. Bom, então bora pro vídeo. Bom, pessoal, então a primeira coisa é que a jornalista Laura Harrison não existiu de verdade. Na série do Senna, um dos destaques da série é a personagem Laura, interpretada pela atriz Kaia Scodelario, que eu adoro, diga-se de passagem, mas aqui vai a curiosidade. Essa jornalista britânica não existiu na vida real. A Laura foi criada pela produção da série e foi como uma forma de representar os profissionais da imprensa que acompanharam de perto a trajetória do Ayrton Senna. Ela aparece em vários momentos importantes da história do piloto, porém, sua presença é totalmente fictícia, servindo apenas como um recurso narrativo para trazer mais profundidade na história e também para dar um contexto na trama. Então, apesar de parecer bem real, a personagem é apenas uma homenagem à relação do Senna com a mídia e também com os jornalistas que ajudaram, claro, a contar toda a história do Senna para o público. Você dominou a Fórmula Ford a 2000, bateu o recorde de vitórias na Fórmula 3, fez milagre na Toleman, mas... Então vamos para o segundo. O título mundial perdido por uma mudança em uma regra realmente aconteceu. Pessoal, isso de fato aconteceu e foi um dos momentos mais marcantes da trajetória do Ayrton Senna e aconteceu no Campeonato Mundial de Kart de 1979. E uma das principais narrativas da série é que o Ayrton Senna era uma vítima de um sistema que não queria vê-lo campeão por diferentes motivos. E um deles seria um suposto favoritismo a pilotos europeus por fabricantes de carros também europeus. E nesse caso, na final realizada no cartódromo de Estoril, em Portugal, o Senna empatou em pontos com o holandês Peter Koenen. O Senna acreditava que o critério de desempate seria a colocação na última bateria da prova, que foi vencida por ele. Ele já estava comemorando ao lado da torcida brasileira quando veio a decisão da Comissão Internacional de Kart. Acontece que o critério usado seria o desempenho nas semifinais, onde o Peter Koenen tinha se saído melhor. Esse desfecho, pessoal, frustrou demais o Senna. Ele foi visto por muitos como mais uma demonstração do favoritismo político dentro do esporte. Mesmo nunca conquistando o título mundial de kart, esse episódio só aumentou a garra e a determinação do Senna.
Agora o seguinte, a corrida vencida com fita adesiva colada no carro realmente aconteceu. A história do Ayrton Senna na Fórmula 3 em 1983 parece coisa de filme, porém não é. A série mostrou um dos momentos mais inacreditáveis da sua carreira, que foi essa vitória na competição usando uma tática muito arriscada, mas também muito genial, que seria colar fitas adesivas na entrada de ar do radiador do carro. E ele realmente fez isso. Naquela temporada, o Senna estava enfrentando uma rivalidade intensa com o inglês Martin Brundle, que era o favorito ao título. E para tentar virar o jogo, o Senna e sua equipe decidiram arriscar tudo com essa estratégia inusitada. E a ideia era simples, mas também muito perigosa, que era bloquear toda a entrada de ar do carro com fitas para que o óleo aquecesse mais rápido e com isso o carro atingisse o seu desempenho máximo logo na primeira volta. A série dramatiza o momento como se fosse algo improvisado, mas a verdade é que o Ayrton Senna era um homem bastante metódico, ele também era muito estudioso e ele treinou por semanas o momento exato de remover as fitas durante a corrida. E claro, tudo deu certo. Lá pela sexta volta, ele conseguiu arrancar as fitas com a mão, garantindo que o carro mantivesse a performance até o final da corrida. E o resultado? Vitória do Senna na Fórmula 3, que foi um passo decisivo que abriu o caminho para a Fórmula 1, onde ele viveria os maiores momentos da sua carreira e também do automobilismo mundial. Foi um daqueles episódios que mostram a genialidade e também a ousadia que fizeram Ayrton Senna virar uma lenda. Ayrton chegou cedo ao autódromo de Donington Park, cumprimentou os mecânicos e foi logo ver o carro. Todas as provas que eu fiz aqui em Donington eu ganhei. Em 81 de Fórmula Ford, em 82 de Super Ford e esse ano de Fórmula 3. Então é uma pista que sempre deu certo para mim. Às 9 horas chegou Frank Williams, o dono da equipe, que quis ver de perto esse treino de Ayrton. Os mecânicos prepararam o carro com carinho e esperaram Ayrton com flores e brincadeiras. O aviso no volante diz novas pastilhas de freio, mas diz também novo piloto. Os primeiros conselhos dos mecânicos. Ayrton atento. Pediu o cinto bem apertado. Tudo pronto. Quase hora de sair. A emoção. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. E Ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. 9h21. Ligou o motor. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é dividida entre quem está na pista. Rapidamente ele foi se acostumando, dominando o carro. O motor potente foi ficando mais familiar. Ayrton se sentindo em casa. O tempo foi baixando, até chegar a 1 minuto e 5 décimos. Era bom demais. Melhor do que tudo que a equipe Williams tinha conseguido em Donington. Quase 1 segundo mais veloz. Agora, outra coisa, pessoal, uma quase aposentadoria precoce do Senna é demonstrada na série, e isso de fato aconteceu. Acontece que um dos momentos mais curiosos e surpreendentes da série do Senna é a quase aposentadoria dele, quando ele era bem novo ainda. A produção retrata as dificuldades que o Ayrton enfrentou no começo da carreira, especialmente com o apoio limitado da sua família, as suas ambições do automobilismo, e essa história é completamente real. Acontece que em 1981, aos 20 anos de idade, o Senna se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford 1600. Com o apoio financeiro dos seus pais. Ele levou a sua esposa da época, que era a Lilian, para a pequena cidade de Norfolk, porém, esse desafio não era apenas nas pistas. Acontece que a Lilian tinha dificuldades para se adaptar ao novo país, e isso pesava muito na decisão do casal de continuar ali. Logo na sua estreia, ele chegou em 5º lugar e 2 semanas depois ele venceu sua primeira corrida. E ao longo da temporada, ele venceu 12 das 19 corridas que participou e ele conseguiu conquistar o título de campeão em seu ano de estreia. Porém, não faltaram tensões na vida do Senna. Um episódio bem marcante aconteceu em Mallory Park, quando o Enrique Mansilla, o seu companheiro de equipe e também rival, bateu no carro do Senna, fazendo com que ele saísse da pista. Esse piloto alegou que o Ayrton Senna já tinha feito manobras semelhantes contra ele anteriormente, porém o Senna era um rapaz bastante
bastante bravo e não deixou aquilo barato. Inclusive tem uma foto da época onde mostra o Senna segurando esse homem pelo pescoço, em um momento ali de pura rivalidade. Mas apesar do sucesso nas pistas e também da atenção que ele começava a atrair das grandes equipes, o Senna tomou uma decisão que chocou a todos. Ele anunciou que ele iria simplesmente se aposentar. A série mostra isso como uma consequência da dificuldade da Lilian em se adaptar à Inglaterra e também de um acordo que o Ayrton Senna tinha com os pais de que ele voltaria ao Brasil para trabalhar nos negócios da família, caso não desse certo no automobilismo. E assim ele fez. Após vencer a Fórmula Ford, o Ayrton Senna deixou a casa onde morava na Inglaterra com a sua esposa e voltou para o Brasil para gerenciar a loja de material e de construção do seu pai, que ficava no bairro Parque Novo Mundo. Mas a história não termina aí. Acontece que após retornar ao Brasil, o Ayrton Senna percebeu que sua paixão pelas pistas era maior do que qualquer outra coisa. Ele não conseguiu então ficar muito tempo longe das pistas, e aí em fevereiro de 1982 ele decidiu voltar para a Europa, e aí ele se inscreveu para a Fórmula Ford 2000. E foi nesse mesmo ano que ele decidiu largar o sobrenome Silva que ele usava e adotou o Senna, que é o sobrenome aí da sua mãe quando era solteira. Ele tomou essa decisão de mudar o nome para tentar se destacar e também afastar o sobrenome que é muito comum aqui no Brasil. E aí ele decidiu voltar a correr, mesmo sem o apoio da sua esposa, e foi essa decisão que mudou o rumo da sua vida. Sem essa reviravolta, talvez o mundo nunca tivesse conhecido o Ayrton Senna, que se tornaria aí um dos maiores pilotos de todos os tempos. Agora, em quinta posição, aqui no nosso ranking, o Ayrton Senna realmente quase venceu na corrida na chuva da Fórmula 1 em Mônaco. A estreia do Ayrton Senna na Fórmula 1 foi tão marcante quanto a série da Netflix mostra. A série acertou totalmente ao retratar um dos momentos mais marcantes aí no início da carreira do Ayrton Senna na Fórmula 1, que foi essa performance dele no Grande Prêmio de Mônaco, em 1984. E essa foi a corrida que anunciou ao mundo o talento extraordinário que ele tinha. Naquele dia, o cenário era muito desafiador. A corrida aconteceu sob uma chuva extremamente forte que complicava cada curva do circuito de Monte Carlo, que já era famoso por sua dificuldade. O Senna ainda era novato na categoria e, pilotando pela pequena equipe Toleman, ele largou apenas na 13ª posição. Mas o que ele fez na pista entrou para a história. De forma impressionante, o Ayrton Senna foi ultrapassando adversários e reduzindo volta após volta a distância entre ele e o líder da prova, que era o Alain Prost, que pilotava uma McLaren, um carro muito mais competitivo do que do Senna, e a cada manobra o Senna mostrava uma habilidade incomparável para correr na chuva, algo que se tornaria uma de suas marcas registradas. Mas essa corrida também teve um final bem controverso. Acontece que o Alain Prost, preocupado com a segurança devido às condições climáticas, supostamente preocupado, ele pediu a interrupção da prova. O pedido foi atendido e a bandeira sinalizando o encerramento da corrida foi acionada, porém o Senna, vindo logo atrás, cruzou a linha de chegada antes do Alain Prost, o que gerou um momento de bastante confusão. Como a série realmente mostra, o Ayrton Senna não foi declarado o vencedor daquela prova, porque pelas regras da época, o resultado oficial considerava a classificação da volta anterior ao encerramento da prova, garantindo assim a vitória do seu adversário. Apesar disso, o desempenho do Senna foi tão extraordinário que a corrida ficou marcada como um ponto de virada na sua carreira. Ele havia provado ao mundo naquele dia que ele era um piloto com talento nato, capaz de feitos impressionantes, mesmo em condições bem adversas. O segundo colocado é Lauda, o terceiro é Ayrton. Lauda e Ayrton. Aí chegando Ayrton. É talento puro de Ayrton Senna. Olha, a palavra que mais você ouve em qualquer idioma, entre os comentaristas de televisão, entre o pessoal todo da imprensa aqui, é a palavra incrível. Ninguém realmente acredita no que o Ayrton Senna está fazendo. Ele vai tentando uma aproximação em relação a Niki Lauda. Vão subindo para o cassino. Os dois.
atenção. Aldo e Ayrton. O locutor da Dinamarca ao nosso lado coloca as mãos na cabeça, faz sinais e não entende nada. Vamos para Lux. Apenas 9 carros estão na mesma volta. Começando no próximo. Em primeiro, parando no nono colocado, que é o El Angeles. Vamos para o túnel. Aí, evidentemente, fala mais alto, fala mais forte o motor Porsche da McLaren. Uma grande fera desse ano, a McLaren. Com 4 vitórias em 5 provas. E vai ocupando as 2 primeiras posições na 6ª prova. Realmente impossível a McLaren nessa temporada. Mas a trajetória é diferente, Ayrton. Estes da piscina, ele vai encostando. Subiu na zebra de novo. Alda e Ayrton. Repare como ele chega nas freadas de baixa. Aí já vai colado. Chegou até a levantar o braço. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Assume a 2ª posição, Ayrton Senna. Vamos ver até a repetição porque vale a pena. Na Zandvoort, talvez o ponto mais perigoso no circuito. Passe abre. Agora, a 6ª na nossa lista é a batida em Mônaco em 1988. Isso de fato aconteceu e Mônaco foi palco de grandes vitórias aí da carreira do Senna, mas também de algumas derrotas, como é uma dessas que eu vou contar para vocês. Uma das mais lendárias aconteceu em 1988 e foi retratada conforme os fatos na série da Netflix. O Senna havia vencido a prova de 1987 com a Lotus e ainda venceria em Mônaco por 5 vezes consecutivas, entre 89 e 93. Com isso, Senna desbancou o britânico bicampeão mundial chamado Graham Hill, que com 5 vitórias no local ostentava o apelido de Mr. Mônaco. Porém, em 1988, pilotando a McLaren, o Senna teve um dos seus grandes fracassos em Mônaco. Uma história que também virou aí uma lenda na Fórmula 1. Acontece que durante a classificação, o Ayrton Senna conseguiu a pole position. A sua volta foi de 1,5 segundo mais rápida que a do seu rival, o seu colega de equipe Alain Prost, e a diferença, considerada enorme para os padrões da pista, espantou a todos que estavam acompanhando a corrida. E no dia da corrida, o Senna disparou na frente de todos e ele chegou a estar 55 segundos na frente do seu adversário, em um circuito em que a volta dura cerca de 1 minuto e 30 segundos. Parecia uma vitória fácil para ele, porém o Senna seguia aumentando a velocidade, cravando voltas cada vez mais rápidas, até que na volta 67 ele bateu sozinho na entrada do túnel de Mônaco. A batida foi provocada por um erro do próprio Senna e ele então foi obrigado a abandonar a prova depois da batida, e o Alain Prost acabou vencendo o prêmio. O Senna saiu do carro e foi direto para o seu apartamento depois do acidente, que ficava a poucos metros dali, sem falar com ninguém da equipe, e ele ficou até a noite sozinho, sem atender os telefonemas dos seus amigos e também os seus colegas da McLaren. Essa corrida também entrou para a história como o exemplo da obsessão do Senna de andar sempre mais rápido, mesmo quando a vitória já estava em suas mãos, e o Alain Prost, seu colega da McLaren, acabou vencendo essa corrida. Apesar dessa experiência negativa em Mônaco, em 88, esse ainda foi um bom ano para o Senna. Ele conquistou a pole position em 13 das 16 corridas do ano, venceu 8 delas e conquistou seu primeiro título mundial da Fórmula 1, que era o seu grande sonho. You are so far in the lead. Slow down. Ayrton Senna has hit the wall. Ayrton Senna is out of his car and out of this race. Ayrton Senna goes out of the lead of the Monaco Grand Prix. Absolutely incredible.
Agora, pessoal, a vitória com uma marcha durante a corrida de Interlagos em 1991. Isso de fato aconteceu. A série mostra momentos incríveis que poderiam ser de fato ficção, mas é pura realidade. O Ayrton Senna venceu o Grande Prêmio do Brasil em 1991, em uma das situações mais inacreditáveis da Fórmula 1. Ele usou apenas uma marcha. O palco era Interlagos e a torcida estava em peso para ver o ídolo brasileiro brilhar em casa e o Senna liderava a prova, quando de repente o seu carro começou a apresentar problemas na marcha. Uma a uma foram falhando e ele ficou apenas com a sexta marcha funcionando. Mesmo assim, o Ayrton Senna conseguiu manter o controle do seu carro, uma tarefa bem difícil em um circuito técnico como o de São Paulo. Ele precisou usar toda a sua habilidade para equilibrar velocidade e estabilidade, sabendo que qualquer erro seria fatal. E por mais incrível que pareça, o Ayrton saiu vitorioso da prova em Interlagos, ficando apenas 3 segundos na frente do seu adversário que vinha logo atrás. E essa foi mais uma vitória histórica do Senna. Porém, o preço foi bem alto. Esse esforço físico de pilotar nessa condição extrema levou o Senna a sofrer espasmos musculares. Quando chegou ao pódio, ele mal conseguia levantar o seu troféu. E foi um momento eternizado em fotos que capturaram tanto a dor quanto a emoção do seu triunfo depois de uma dificuldade como essa. Na ponta de Versa em Interlagos! Abraço, a festa de todos, Ayrton Senna de ponta a ponta. Outro ponto que é verdade é a desclassificação no Japão, que custou um título ao Senna. Acontece que a penúltima corrida da temporada de 1989 é uma das mais famosas e polêmicas da história da Fórmula 1 e marcou a carreira do Ayrton Senna para sempre. Para conseguir tendo chances de desafiar o Alain Prost na briga pelo título mundial, o Senna precisava vencer o Grande Prêmio do Japão, disputando o circuito de Suzuka. O Alain Prost liderava a corrida, sendo perseguido implacavelmente pelo Senna, e na volta 47, o Senna tentou ultrapassar o Alain Prost na apertada entrada da última chicana. Mas nenhum dos dois pilotos cedeu espaço, e com isso eles bateram. O Alain Prost deixou seu carro acreditando que o acidente garantiria a ele o título mundial, porém o Senna gesticulou para os seus auxiliares na pista para que empurrassem o seu carro e conseguiu retornar a corrida. O Senna então voltou aos boxes para trocar o bico do carro e retornou à pista na corrida. Nas 2 voltas finais da pista, o Senna ultrapassou o líder da corrida e conseguiu vencer, porém ele não levou o prêmio. O Senna foi desclassificado por ter supostamente cortado a chicane após o acidente com o Alain Prost. Acontece que o Senna não voltou à pista do ponto onde havia acontecido o acidente. Ele voltou após a curva. Depois disso, o Senna acusou o presidente da Federação de Automobilismo,
que era um francês, de tentar beneficiar o seu conterrâneo, o Alan Prost, e como resultado, Senna recebeu uma multa de $100 mil e foi proibido de correr por 6 meses. Porém, essa decisão acabou sendo suspensa posteriormente. 決勝を前に恒例のブリーフィングが始まる。レースの前に安全のための確認事項やペナルティに当たる注意を伝えるものであり、全員が出席する。セナはすでに少しナーバスであった。プロストはやや離れて座っている。Laps from green light to checkered flag will be 53 laps. About 9 cars with doctors and ambulance on the track. So slow down. Any questions? Why you cannot? The safest thing is if you miss your cane, the steward stop you. All right. When have no traffic, let you go. If you have to turn around and go backwards against another car, that's then much danger. Because another car comes and miss also, hit forward to you. That's dangerous. Okay. Does everybody feel that way? Yes. Thank you very much. Huh? I can't stand this. It's a joke. After what happened last year, it's a joke, this situation. You just prove here, I said nothing, and you see somebody raising the point, and you see everybody agreeing. And last year was really bad for me. I'm sorry. I'm sorry for that. 神経を高ぶらされたセナ。席を立って出て行ってしまった。I think Agora, pessoal, falando sobre os relacionamentos amorosos de Ayrton Senna, outro ponto importante na vida dele. 3 deles foram bem marcantes aos olhos do público, embora apenas 2 tenham ganhado uma maior relevância na série, né? Que é a polêmica do momento. Foi o casamento da Lilian Vasconcelos e também o namoro com a Xuxa. A Lilian foi interpretada pela Alice Wegman na produção da Netflix e na vida real, a Lilian foi casada com Senna entre os anos 1981 e 1983. Os dois eram amigos de infância e ela foi a única mulher com quem o Senna foi casado, até eles se divorciarem. A Xuxa, por sua vez, que é interpretada pela atriz Pamela Tomé na série, também foi um relacionamento marcante da vida do Ayrton Senna, afinal os dois já eram super famosos, e eles namoraram de 88 até 1990, e eles formaram um dos casais mais populares da época. Já o terceiro relacionamento amoroso e último, que não foi representado com fidelidade na série, foi interpretado pela Julia Foch. E eu estou falando sobre o namoro com Adriane Galisteu. Ela é lembrada como o último amor do Senna, porque ela foi namorada dele entre 93 e 94, até o momento da morte dele. E apesar da importância na vida real, ela só aparece por pouquíssimos minutos na produção da Netflix. Algo que pode ter sido motivado pela polêmica relação entre ela e a família do Senna, após o falecimento do piloto. Eu falei tudo sobre essa polêmica em um vídeo que postei aqui no canal, então vale a pena conferir. E agora, pessoal, em 10º, o Senna, ele era de fato um herói. Acontece que ele salvou a vida de um piloto no meio da pista da Fórmula 1. O Senna parou a sua McLaren no meio da pista para ser o primeiro a atender o Eric Comas. Isso nos treinos livres para o GP da Bélgica em 92. O Comas bateu forte contra o muro e o Ayrton não teve dúvida. Ele simplesmente parou seu carro e saiu correndo em direção ao seu colega. O carro estava vazando combustível e poderia, claro, explodir a qualquer momento, enquanto o piloto estava desacordado e o Senna desligou o motor e assim ele conseguiu evitar consequências mais graves. E eu vou deixar o vídeo para vocês verem aí que ato heróico do Senna.
E agora eu vou falar 2 fatos inacreditáveis que a série simplesmente não mostra. Além dos fatos que eu já citei, há 2 episódios da vida do Senna que também parecem bem inacreditáveis, porém são verdade. O primeiro deles foi uma paralisia no rosto que acometeu o Ayrton Senna e que até ameaçou a sua carreira. Acontece que na época o Senna estava no processo de trocar de equipe na Fórmula 1. E então, nos últimos meses de 1984, o lado direito do seu rosto simplesmente parou de se mexer. Na época, ele foi diagnosticado com mastoidite, que é uma infecção de um nervo que fica atrás da orelha, que envia comandos ao cérebro sobre movimentos faciais, e com isso ele teve essa paralisia. O Senna usou cortisona, porém ele ainda pediu para mudar o tratamento, porque ele ficou com medo dos possíveis efeitos a longo prazo dessa medicação, porém ele acabou precisando retomar esse medicamento, já que ele não encontrava soluções para o problema, diminuindo, e ele conseguiu seguir sua carreira sem nenhum problema. Algumas entrevistas do Senna dessa época mostram que o lado direito do seu rosto estava bem paralisado. Outro fato que ficou de fora da série é o Grande Prêmio da Europa de 1993. Nessa corrida, o Senna conseguiu o que muitos comentaristas chamam até hoje de a volta mais perfeita da Fórmula 1. A pista estava mais uma vez encharcada pela chuva forte e o Senna largou em 4º lugar. Porém, ele acabou perdendo uma posição logo na largada. Mas ainda na primeira volta da prova, ele conseguiu passar 4 carros, assumindo assim a liderança da prova. O Senna ainda usou uma malandragem, durante essa corrida, que também ficou lendária entre os pilotos, porque é o seguinte, ele acreditava que seria possível fazer a volta mais rápida da pista cortando o caminho pelos boxes. Na época não havia limite de velocidade para quem passasse pelos boxes. Então o Senna acabou mentindo que estava com problemas no rádio de comunicação com a equipe e passou pelos boxes. E com isso ele encurtou a sua volta em 200 metros. E então estabeleceu o recorde da pista. Mas o fato mais famoso que marcou essa corrida foi a primeira volta, que alguns comentaristas apelidaram de a Volta dos Deuses, que consolidou de uma vez por todas o reconhecimento mundial da habilidade do Senna em pilotar em pistas molhadas. Bom, pessoal, então são essas as curiosidades que eu trouxe para vocês. Deixa aqui nos comentários qual que você acha a mais impressionante. Para mim, a mais impressionante é quando ele parou no meio da corrida e foi ajudar o seu colega. Eu achei essa atitude heróica, muito bonita e que combina aí com a trajetória do Senna. Bom, então é isso. Deixa aqui também nos comentários se você quer mais vídeos sobre o Senna. Para mim vai ser um prazer fazer essa pesquisa. Eu estou amando descobrir mais sobre a história de vida dele. E é isso, e até o próximo caso.